é uma mulher, a comandante, qual é a rainha que vai comandar o Brasil e vai transformar o Brasil nessa capital da luz do mundo. Hoje o assunto é muito diferente e acho que vocês vão gostar. A catarse do Brasil e dos brasileiros e as frequências que estão chegando do centro da galáxia. Parecem assuntos separados e distintos, mas não são, tá? Hoje é dia 27 de abril, então é bom a gente falar a data, porque esse vídeo vai para o YouTube e fica, né? Então, para a gente saber que ele está num pós, ainda a gente está numa quarentena, né, pós o coronavírus, mas já está meio que saindo, e o mundo também já está saindo um pouco disso. O que a gente pode falar sobre isso? O Brasil, os brasileiros, na verdade o mundo inteiro está passando por um processo de catarse. O que é a catarse? É um processo de depuração, um processo de, primeiro é como se fosse um processo de adoecimento, depois vem um processo de purificação, regeneração e renascimento, tá? Então o mundo todo está passando por um processo ainda de purificação, né? Então a gente está vendo tudo isso que está acontecendo, são processos difíceis, a gente não sabe direito de onde veio esse tal coronavírus, pode ser uma arma de terrorismo biológico vindo da China, isso tudo vai ficar no campo da conspiração, a gente não vai conseguir saber a verdade, creio que não, como o World Trade Center, a gente até hoje não sabe a verdade real, e muitas coisas na história que a gente não sabe a verdade real, então a gente vai ter que esperar o tempo e ver o que vai acontecer. Por que eu quis fazer esse título, Brasil em catarse e os brasileiros? Porque o Brasil, nesse processo todo, gente, vai se tornar a capital da nova era do planeta Terra, está descrito nos anais do tempo, pelas hierarquias superiores de Cristo, tá? O Brasil é um país que está predestinado a ser uma potência espiritual do mundo, não econômica, apesar de ser uma potência econômica, mas não uma potência como China ou como Estados Unidos, isso não vai chegar, não é propósito do Brasil ser uma potência militar ou econômica ou financeira, né? Então o Brasil tem como papel no mundo se tornar uma da pátria do evangelho, como dizia o Chico Xavier. Se tornar a pátria do evangelho, exportar para o mundo, ou seja, ser o ninho, a cápsula de compartilhamento para o mundo, ou seja, de ensinamento para o mundo das técnicas de elevação do espírito, da espiritualidade da nova era. Logicamente ainda a gente vai ter religiões e elas fazem parte, mas vai ser um país que vai levar para o mundo, ou seja, os brasileiros vão levar para o mundo essa nova espiritualidade. Quando eu falo isso, não é semana que vem, nem o mês que vem, tá, gente? É daqui umas 2 décadas, 3 décadas, é durante esse século, tá? Durante esse século, o Brasil vai se posicionar no mundo como a capital espiritual da Terra, ou seja, a pátria do Evangelho do planeta Terra. Ou seja, em outras palavras, a pátria de Cristo na Terra. Por que nós estamos passando por um processo mais difícil? Seja político, seja financeiro, seja econômico, seja de crise e tudo isso que está acontecendo. Apesar que nós vamos passar pelo processo do coronavírus muito bem, pelo andar da carruagem, vai contra todo o escopo que a nova ordem mundial quis impor para o Brasil. Isso ficou muito claro, é lógico que a mídia não vai falar para vocês não vão ouvir isso em nenhum lugar. A nova ordem mundial que consta no conglomerado de grandes nações e grandes governantes, que será uma ordem mundial para impor um governo único, uma moeda única, uma religião única no mundo, e algumas instituições fazem parte desse escopo, como a OMS, faz parte da nova ordem mundial. Quando eu falo nova ordem mundial, é o lado social comunista do mundo, tá? A gente não precisa entrar nessa parte política, quem tem um pouquinho de conhecimento sabe o que eu estou falando. A ONU faz parte da nova ordem mundial, alguns países da Europa fazem parte dessa nova ordem mundial, como França, Alemanha.
A Rússia, a China, são todos partes principais desse movimento de nova ordem mundial, e tem como escopo, ainda falta para eles instituir essa nova ordem mundial, e não é uma teoria da conspiração, a gente está vendo isso na prática, no dia a dia, todo dia, na TV não, porque a TV não mostra isso, ela mostra, mas de um jeito muito velado, muito subliminar. Mas a gente está vendo, a gente que acompanha a verdade, segue pessoas que dizem a verdade, lê coisas que remetem à verdade, a gente percebe que há um movimento muito intenso e com muita ânsia, com muita vontade de dominar os países ocidentais ainda cristãos. Quais são? Estados Unidos e Brasil. Então, o foco de domínio dessa nova ordem mundial ainda é Estados Unidos, Brasil e Israel. É a tríade sagrada do mundo. Essa tríade sagrada do mundo precisa ser dominada para que a nova ordem mundial seja instituída. E quando eu falo nova ordem mundial, é a sombra trabalhando na Terra. Tá? Eu tenho que começar a falar a verdade para vocês, e estou colocando a cara para bater, não é fácil, mas essa é a realidade. Esse escopo, que a gente pode chamar também de Illuminati, ou essas palavras mais antigas e mais de conspiração, é o mesmo escopo, tá? São grandes conglomerados, grandes famílias, não são pequenos, não são poucas pessoas, é um grande grupo, é uma egrégora gigantesca. E no Brasil eles estão muito fortes, eles são muito fortes, sempre foram muito fortes, e comandam a maioria das instituições brasileiras. Então, aí você que vai ter que descobrir, eu não vou falar quem é e quem não é da nova ordem mundial, que político é e quem não é, porque daí senão eu começo a dar nome aos bois e fica complicado pro meu lado. Mas vocês que são inteligentes e têm consciência e têm acesso à informação que não da TV, não adianta você assistir TV e achar que você é informado. Esquece. TV aberta está totalmente amaldiçoada. Não assistam TV se vocês quiserem saber a realidade. Procure outras informações. O YouTube está aí, a internet está aí, toda a informação da verdade está disponível, como também toda a informação da mentira está disponível. Então nós estamos entrando numa era da verdade, onde a mentira e a verdade elas se guerreiam, e as pessoas comuns elas não sabem para onde ir. Elas não sabem que tipo de informação é verdade, e são influenciadas como massa de manobra pelas sombras, e são influenciadas como pessoas conscientes pela luz, e aí ela não consegue discernir e se perde no meio dessas informações. E por que o Brasil, então, está sendo um alvo dessa nova ordem mundial? Porque eles sabem que o Brasil tem a capacidade e a potência vibracional para se tornar o país-chave desse tripé Estados Unidos, Israel e Brasil. Eles sabem, a sombra sabe, que o Brasil, se ele for derrubado, um dos tripés dessa tríade sagrada cai. E caindo um tripé, você sabe que dois não se sustentam. Então Israel e Estados Unidos sozinho não vai sustentar. Precisa do Brasil para manter a tríade sagrada como pilar, né? Tudo que é tríade se mantém como um pilar. Como Jesus, Maria e José, são sempre tríades sagradas, né? Nunca é uma dupla. Então, eu só dei essa introdução para vocês entenderem que o Brasil é o foco das sombras, e nós estaremos sendo atacados nos próximos anos, com muita intensidade, seja política, financeiramente, seja comercialmente, seja espiritualmente. As pessoas também estão sendo atacadas. Então o Brasil está entrando num processo de deserto da alma coletiva. O país está passando por um processo de deserto da alma. Está perdido, não sabe para onde vai, não sabe que direção seguir, está sem sentido, sem direção. Porque a egrégora do país está assim, as pessoas também estão assim. Isso então é um holopensene, né? Um holopensene seria a egrégora do país. Agora, se você for diminuindo a egrégora dos estados, a egrégora das cidades, a egrégora das famílias, a egrégora das pessoas e a consciência das pessoas, está tudo passando por um mesmo processo. Então, os brasileiros, em geral, estão passando por um processo de transformação muito gigantesco. O mundo todo, mas o Brasil mais.
Porque ó, as pessoas estão se preparando para se tornarem o pilar da espiritualidade do mundo. O que consiste nesse pilar da espiritualidade do mundo? Primeiro, os brasileiros vão ter que passar, para se tornarem pessoas espiritualmente evoluídas, saudáveis, física, espiritual e psiquicamente, para poder ensinar o mundo, a gente precisa passar por um processo de mimetismo, ou seja, a gente precisa aprender todo o lado contrário para poder ensinar o lado correto das coisas. Então a gente está passando por um processo de ingratidão há um bom tempo já, processo de ingratidão, de reclamação muito intenso. Os brasileiros estão vivendo nessa frequência. Para quê? Para entender tudo sobre ingratidão e a reclamação. Para entender o lado contrário disso. O que significa um hermetismo, a segunda lei hermética. Quando você quer aprender tudo sobre uma coisa, você precisa estudar tudo sobre o lado contrário dessa coisa. E qual é o lado contrário da ingratidão e da reclamação? A gratidão e a aceitação, né? Então o Brasil está vivendo tudo sobre a ingratidão e a reclamação e tudo sobre a gratidão e a aceitação e a responsabilidade. O Brasil está aprendendo tudo sobre a injustiça para aprender tudo sobre a justiça. É assim que funciona o hermetismo. É que as pessoas no meio do furacão e no processo pessoal de cada um também é assim. A gente vivendo um processo de desamor entre as pessoas e um distanciamento entre as pessoas, independente do coronavírus. A gente está passando isso já há um bom tempo para entender tudo sobre o amor. A gente está passando aprendendo tudo sobre o desamor e a indiferença e a individualidade, para aprender tudo sobre o amor, sobre a compaixão e também sobre o altruísmo, ou seja, a coletividade entre uns e outros, a união entre as pessoas. Então a gente está vivendo tudo sobre a polaridade, sobre a separação política entre as pessoas, a raiva e a ira entre as pessoas, para daí aprender sobre a compaixão e a solidariedade. Então a gente está passando por processos que muitos países já passaram, na Europa, os Estados Unidos passou por guerra civil e a gente não passou por essas coisas ainda, para aprender um pouco sobre isso. Logicamente, a gente vive num plano dual, então a gente vai sempre conviver com o bem e o mal, a gente sempre vai viver na política com a esquerda e a direita, a gente sempre vai conviver com isso, porque aqui é plano dual. Se a gente unifica uma coisa, então esquece a esquerda do mundo, do mundo, do país. Então, aí só existe direita, então a direita fica totalitária. Esquece tudo sobre a esquerda do mundo, né? Ou melhor, sobre a direita, tira a direita, eles são todos fascistas, nazistas, aquela narrativa que a gente já conhece. Tá, só existe esquerda no mundo, então aí vira um totalitarismo de esquerda. Precisa da balança, sempre um segurando o outro para que nenhum entre no comando totalitário, ou seja, uma ditadura de alguns dos lados. A gente sabe que os Estados Unidos é um exemplo hoje dessa balança, é o único país que tem, um dos únicos países assim maiores, né, tem outros menores, que existe uma democracia muito mais real, porque o Brasil não é uma democracia, as pessoas falam que é, mas não é, tá? É só uma democracia ainda muito velada e as instituições não são democráticas, eu pelo menos não creio nisso. O Congresso não é democrático, é tudo por interesse e o povo não manda quase nada ali. Então, aqui ainda não é um parâmetro para a gente falar o que é uma democracia. O mais próximo a uma democracia correta e equilibrada é os Estados Unidos, que tem democratas e republicanos, eles trocam de poder um pouco, cada um, a cada 4 ou 8 anos. Então, ali se mantém um equilíbrio. No Brasil, praticamente não existe isso. A gente é comandado por um processo de social comunismo há pelo menos 60 anos. Tá? Então, quis dar esse escopo para você político, não para provocar nem criar polêmica, para você saber que existe, e a verdade precisa ser dita, existe um processo de desejo de domínio das pessoas e dos países. Para quê? Dominar as pessoas. Estamos entrando no mundo pós-verdade, mas também estamos entrando no mundo da era do controle. Então nós começamos a entrar, estamos no início, o coronavírus deu o início, inaugurou o processo de controle. Então a gente vai chamar isso daqui 200, 300 anos nos livros de história
como a era do controle das mentes e das pessoas. É, então, o que a gente tem que tomar cuidado daqui para frente? O Brasil vai ser a capital da nova era do mundo espiritual. Os Estados Unidos vai ser a capital da força e da verdade. Então, a gente precisa manter, os Estados Unidos precisa se manter firme e posicionado como ele sempre se manteve, porque senão nós perdemos o principal tripé de segurança dessa tríade. E Israel precisa ser protegido. O único país que protege Israel hoje no planeta Terra se chama Estados Unidos. Então a gente dá voltas sobre isso, esse assunto. Os judeus são protegidos, o Estado de Israel é protegido pelos Estados Unidos e precisa ser protegido porque tem um processo oculto sobre isso. O povo judeu é a resistência da luz do mundo. Eu posso tomar pancada nesse vídeo, mas não importa, a gente tem que falar a verdade. Os judeus são a resistência da luz do mundo e toda a energia, toda a egrégora de magos negros, de Illuminati ou de nova ordem mundial tem como desejo destruir os judeus do mundo e o Estado de Israel. Então as pessoas e as mídias não vão falar isso nunca para vocês. O Estado de Israel precisa ser protegido. Você quer saber que país sombras, que tipo de povo é contra a sombra, é das sombras e contra a luz? Só veja se eles apoiam o Estado de Israel ou eles querem o extermínio do Estado de Israel. Se eles querem o extermínio do Estado de Israel, querem a destruição dos judeus, eles são das sombras. Porque os judeus são a resistência do mundo. Isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque eu já até tenho vídeo meu gravado no YouTube sobre esse assunto, mas não dá para misturar agora. Então a tríade espiritual, o pilar espiritual é Israel, o pilar da força e da verdade é Estados Unidos, e o pilar da consciência, né, e da espiritualidade real e da informação e da prática e da cura do mundo é Brasil. Então nós brasileiros estamos nos preparando para nos tornarmos a pátria da cura do mundo, tá? Por que isso? Porque aqui tem essa egrégora, aqui há um movimento cristão verdadeiro, aqui os cristãos não são perseguidos ainda, talvez a gente ainda sejamos perseguidos, talvez, vai depender desse movimento que está acontecendo político no mundo, creio que não, mas os cristãos ainda são o povo ainda mais perseguido do mundo, mas aqui então há uma paz espiritual. Aqui um muçulmano convive com eu, convive com cristão, convive com evangélico, encontra uma igreja, uma mesquita, um centro espírita, um centro de umbanda, e no final dessa rua você encontra um bar e está todo mundo ali tomando uma cerveja, escutando uma música. O brasileiro é assim, ele não tem restrições entre as religiões, ele convive bem. Então daqui vai para a religião cristã real, mas não cristã religiosa. É de emanar a energia de Cristo para as pessoas. Então qual é o papel do Brasil daqui para frente e dos brasileiros? Não todos, tá? Principalmente os terapeutas, que eu digo os terapeutas que estão começando a trabalhar, que são muitos, que estão viajando pelo Brasil, pelo mundo todo. Muitos jovens, eu viajo o mundo todo e encontro muitos jovens, muitas meninas, muitos garotos de 20, 21 anos, 22, 30 anos, e trabalhando com terapias holísticas, com reconexão, com apometria, com reiki, com theta healing, com muitas técnicas maravilhosas de cura que eu sei que funciona, e funciona mesmo, com aromoterapia, e coisas que no mundo europeu, nos Estados Unidos, assim, é muito escasso, é muito difícil, você não acha, e as pessoas que precisam dessas coisas vão precisar muito de abrir frequência, coisas que a gente faz com facilidade aqui no Brasil, né? Com mediunidade, mesa radiônica, então, é com facilidade que a gente fala essa linguagem, né? Vamos abrir a frequência da pessoa e vamos ver qual a memória que outra vida dela está com problema e vamos curar ela. Aqui a gente está acostumado, eu já estou acostumado há muito tempo, mas muitas pessoas já estão se acostumando com essa linguagem, né? Frequência, abrir registro acástico, trabalhar a memória, vida passada, todas essas coisas que a gente está acostumado já a ouvir e que são reais, são técnicas que funcionam. Você vai nos Estados Unidos,
é muito restrito, é muito fenômeno, eles são muito focados em fenômenos paranormais, eles não estão focados nesse movimento espiritualista, eles são muito mais religiosos ou paranormais. E na Europa, quase que céticos, né? Os cristãos da Europa estão desaparecendo e está virando tudo uma coisa meio fria, assim, meio cética, e o islamismo entrando com muita velocidade na Europa. Então, você chega na Europa, as pessoas precisam muito dessas coisas, né? Bioenergia, abrir frequência, trabalhar com memórias de vidas passadas, que eles nunca ouviram falar. Portugal, você chega, as pessoas ficam malucas, essas coisas. Então, o Brasil vai levar todo esse conhecimento, vai levar também creio que uma linguagem de cinema nova também, para abrir consciência, seria um cinema para a abertura de consciência das pessoas, vai levar o Evangelho de Cristo para o mundo de novo, só que de uma forma muito mais limpa e muito mais suave, muito mais fácil de compreender, que é uma das coisas que eu faço, né? Eu não sou religioso, mas meu papel daqui para frente é falar em nome de Cristo e Maria. Então a gente começa a passar para esse novo estágio. Vai demorar um pouco. O Brasil vai tomar uma catarse muito grande ainda no começo do vídeo. Nós vamos aprender tudo sobre a ingratidão, vamos aprender tudo sobre a injustiça, vamos aprender tudo sobre a reclamação, vamos aprender tudo sobre as crises, a falta, a escassez. Então a gente já vem há décadas aprendendo sobre isso. Aí a gente vai ficar expert nessas coisas, sobre gratidão, sobre amor, sobre compaixão, sobre espiritualidade real, sobre elevação, sobre iniciação espiritual, sobre evolução consciencial. Então nós vamos exportar consciência para o mundo. Nós vamos exportar consciência para o mundo. E isso a gente sabe que nos próximos, dentro desse século, a conscienciologia, ou o processo de espiritualidade com consciência, sem ilusões, né, desdobramento fora do corpo, dimensões, outras dimensões, acesso a mundos superiores, acesso a tempos diferentes, passado e futuro, junto com a tecnologia, a gente vai entrar no processo desse, com a ciência e a espiritualidade entrando junto, né? A gente vai entrar com um processo de escaneamento da coluna vertebral, logo eu digo, nas próximas décadas, para detectar memórias de vidas passadas que ficam registradas na coluna vertebral das pessoas. Então isso vai acabar daqui 50 anos, tudo acontecendo. Os scanners trabalhando, scanners novos, escaneando o registro acástico e descobrindo defeitos e memórias e fobias das pessoas. Então muito disso vai sair do Brasil. Muito, porque a teoria, a filosofia vem daqui. A parte cristã, evangélica e espírita, a base é aqui, é Brasil. Toda aqui vai para o mundo. Isso é legal você saber. Então, os brasileiros estão passando por uma catarse muito grande, porque nós estamos purificando, estamos entrando em regeneração. Muitos vão aguentar, muitos não vão aguentar, vão adoecer. Eu não gosto de falar a palavra sofrer, mas adoecem, porque a consciência entra no processo de regeneração, mas o corpo não aceita, então ele resiste e adoece. Mas, Carlos, o que tem a ver as frequências da quinta dimensão com esse assunto? Você misturou tudo, você falou Brasil, você falou política, você falou nova ordem mundial, você falou sobre as catarses e o Brasil vai ser a capital. O que tem a ver as frequências da quinta dimensão? Então é um assunto à parte que tem tudo a ver. Essas frequências que estão vindo do grande Sol central da galáxia, e é o assunto do meu livro que eu escrevi em 2009, chamado O Grande Pulso, e depois, quando foi publicado na editora, deu tempo de ser o livro, uma foto da NASA, publicando mesmo no site da NASA, não é no site até hoje, a foto, né, a foto que eles computadorizaram, que eles chegaram a uma montagem, né, de milhares de fotos, mostrando que havia um grande pulso com duas bolhas violetas saindo do centro da Via Láctea, né, e explodindo e expandindo assim, né, expandindo para as bordas da Via Láctea. Para você que nunca me viu e acha esses assuntos estranhos, precisa se informar um pouco mais. Tá? A Via Láctea é a nossa casa, é a nossa morada no espaço sideral, é a nossa galáxia, se chama Via Láctea,
a via de Leite, porque ela é leitosa de tantas estrelas que tem, são 100 bilhões de estrelas e 500 bilhões de planetas, ou seja, tem 600 bilhões de astros dentro da Via Láctea, né? E a gente está dentro dela na ponta, aqui no quinto braço, são 5 braços da espiral, e o planeta Terra, o sistema solar, está no quinto braço, na pontinha aqui da Via Láctea. E esse pulso que está vindo do centro da galáxia está expandindo, vindo numa velocidade acima da velocidade da luz, né? E vai chegar nas bordas da Via Láctea, e depois ele vai voltar. Então tem a sístole, ou melhor, a diástole, né? Como o coração é a diástole e a sístole. Então a gente está vendo ainda a diástole, está vendo a expansão dessa luz, que é o batimento do coração da galáxia. Ela também ela tem um ritmo, ela tem uma cadenciação. E esse pulso ele bate uma vez a cada 25.920 anos. E ele bateu quando? Em 2009. Em 2009 ele deu o pulso, ele deu o pulsar. Então essa luz está vindo, e a NASA fotografou. Então essa luz está vindo. E o que é a frequência da dimensão? E o que o Brasil tem a ver com isso? Tá. Essa frequência está vindo com tanta velocidade que ela vai transformar tudo. Quando que vai chegar aqui nas bordas da Via Láctea? No mínimo 50 anos. Então é 50 anos para vir, 50 anos para voltar. Então vai demorar para ela chegar. Vamos chutar o número, ela chega em 2050 anos, 2059, vamos dizer, lá para 2047, entre 2047 e 2059. Mais ou menos nessa época vai chegar. Mas não precisa esperar para chegar para ver o que vai acontecer. Essa energia ela é quântica, ela está, ela não é uma coisa que tem que esperar chegar, ela já está presente. E essa energia vem direto da fonte. Outro assunto para um outro vídeo, tá? Ela vem direto da fonte, ela vem do centro da galáxia, a fonte é lá dentro da... Se você entrar dentro da Via Láctea, você chega na fonte. Então, deixa um assunto para outra hora. E essa luz que está vindo, vem pura, direto da fonte, tá? Eu vou chamar de átom, a fonte de átom. Então, essa energia, ela é extremamente forte, só que ela é neutra, veloz, extremamente forte e eficiente e eletromagneticamente inteligente. Ai, agora complicou, Carlos. O que quer dizer isso? Ela é forte, eficiente, transformadora, regeneradora e eletromagneticamente inteligente. A parte mais interessante é o quê? Ela é forte, eficiente, sutil e eletromagneticamente inteligente. Ou seja, ela é inteligente, ela é pura de Deus, ela é uma energia pura que vem da fonte. Ela vem transformadora e é inteligente. E que tem a ver isso? São muitas coisas, tá? Muitos sintomas, mas vamos focar só no que a gente está falando, do Brasil, dos brasileiros e do planeta Terra. O que está acontecendo com as pessoas com a chegada dessa luz? Eu chamo de luz manásica, ou luz atômica. Essa luz vai chegar, ou melhor, já presente. Quanto mais ela se aproxima, mais ela vai transformar as pessoas. Ela está presente, ela está tentando acessar as pessoas. Essa energia é como se fosse invisível. Ah, Carlos, eu não acredito nisso. Você não acredita que seu celular tem uma onda vibracional ou uma onda de rádio que emite suas fotos, seus vídeos para outra pessoa através do WhatsApp, e o ser humano criou isso? Você acredita que você faz isso? Você manda para um amigo seu lá na Austrália, ele recebe automaticamente, você fala com ele, e se você acredita, você não está vendo a energia que vem da natureza e é uma frequência elevadíssima, você não acredita porque você não vê, e também a ciência não comprova, mas eu sinto, e às vezes eu vejo em projeção fora do corpo, eu vejo, ela é dourada e gelatinosa, só que a gente não vê, porque é uma frequência, só que ela está presente, como a luz como a energia do rádio, da TV e dos celulares, está cheio aqui de energia de rádio, de TV, está cheio de frequência modulada, FM, de amplitude modulada, aí está cheio, só que a gente não vê, está cheio. Então essa frequência que está vindo do centro da galáxia, ela é natural, ela é poderosíssima, e ela está presente já, não precisa esperar ela chegar. Quando ela chegar, vai estar muito mais forte, a gente já está sentindo a potência dela. E o que ela faz? É ela que está fazendo essa depuração. Nas pessoas, ela entra pelo plexo solar, que é aqui, né? Porque a energia do Sol central da galáxia vai entrar pelo plexo solar, vai entrar dentro
a entrada, o canal de entrada dentro do seu corpo, o seu sol que está dentro de você, é o peito? Não, o sol dentro de você é o seu coração. Então essa energia vai entrar por aqui para ativar o seu coração e fazer essa limpeza do seu corpo físico, mental, psíquico, espiritual. E conectar seu coração de novo com a fonte, porque isso aqui é um sol. Esse sol conversa com outro sol, que é o sol que se a gente vê todo dia, que esquenta o dia a dia nosso, esse conecta com esse sol. Mas também numa cadenciação cósmica, que é um outro assunto, também conecta com o sol central da galáxia, e também conecta com a fonte. O que tem a ver isso, Carlos, com o Brasil e com as coisas que você falou? Está vindo para transformar você em super você. Se você não se render e não deixar essa frequência entrar, ela não vai transformar a sua vida. E se você resistir, você vai adoecer, porque ela vai tentar entrar. É como se fosse uma estação de rádio que você tenta captar, escutar música. Você tem que ajustar o seu dial, ajustar o seu coração para que ela entre. Qual é a senha? Não adianta, ela tem que entrar no corpo de todas as pessoas, no coração de todas as pessoas. Ela não escolhe o rico ou o pobre, ou o cara que estuda essas coisas e o que ele estuda. A frequência ela vai entrar em tudo que existe, desde as árvores, desde os animais, desde as rochas e você. Ela vai entrar em tudo e vai transformar tudo, vai mudar o DNA, vai mudar seu sistema biológico, vai transformar você num ser de nova era, vai transformar você num homem com uma mulher com um corpo muito mais perfeito, vai transformar suas células em células indestrutíveis, que não adoecem. Ela vai transformar você num ser lúcido, completamente iluminado, sem ter medo das sombras e sem ilusão. Essa frequência vai tirar a sua ilusão, para fazer isso ela vai trazer desilusão, e para fazer isso ela vai tirar as doenças, os miasmas, as doenças físicas, ela vai depurar. Então isso ela faz com você, faz com o seu país e faz com as pessoas. Então está depurando você, está depurando o país. Mas, cara, está parecendo que a gente está num caos, a gente está no fim, a gente está num apocalipse, a gente está num... É só sombra, é só desastre, é catástrofe. O mundo só vai piorar daqui para frente. Não caia nessa viagem. Não promulgue esse tipo de informação. O que está acontecendo é que a luz está chegando e está iluminando. A Terra é como se fosse, eu fiz uma postagem um dia desse, a Terra é como se fosse um celeiro que está abandonado na Via Láctea. Ela está fechado, sem luz, com as portas fechadas, cheio de palha, cheio de sujeira, cheio de barata, cheio de bichos, de aranhas, de teia de aranha, e a gente vive nesse celeiro e tá tudo acontecendo, tá cheio de bicho, tá cheio de coisa ruim, tá cheio de sujeira, tá tudo sujo. Só que a gente estava sem luz e não enxergava, como se você estivesse num quarto escuro, esse celeiro escuro, parece que está tudo bem, meia luz, assim, não tem nada sujo. Aí quando abrem a porta e entra a luz do sol, você fala, meu Deus do céu, quanto bicho, quanta sujeira, quanta teia de aranha, quanta cobra rastejando, quanto rato correndo. É nessa situação que a gente está agora. A luz chegando e mostrando a verdade, mostrando que sempre existiu bicho peçonhento, sempre existiu gente ruim no mundo, sempre existiu gente criminosa, corrupta, sempre existiu esses bichos peçonhentos, pessoas ruins e coisas feias e coisas muito ruins no mundo. É que agora a gente está vendo. Então, é a diferença que agora a gente está vendo. E é para ver mesmo, para poder falar, eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais corrupção. Eu não aceito ser comandado pelas sombras. Eu não aceito ser uma pessoa que vive em massa de manobra. Eu não sou uma pessoa que será dominada por seres das sombras e egrégoras que querem comandar minha mente. Então a gente vai viver esse mundo para frente. Então a gente está no processo de iluminação e purificação. Você está sendo purificado, a luz está tendo, pelo menos se você ainda não se rendeu e ainda não se entregou, e não abriu, e não soltou, então ainda você não está aceitando essa frequência entrar. E qual é a frequência? Vamos fazer uma analogia aí, para a gente terminar logo o assunto e não ficar um vídeo muito longo, né? Esses assuntos são legais, né? Como é que você faz para autorizar essa frequência? Primeiro você se rende e começa a viver em processo de redenção, ou seja, eu solto a minha vida, eu deixo que a natureza ou Deus comande minha vida.
eu trabalho, eu faço, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha família, eu cuido do meu corpo, tudo, mas eu não tenho controle da minha vida total. Eu aceito que a natureza controle a minha vida, eu aceito que Deus controle a minha vida. Então, isso é o processo de começar a entrar nessa ressonância, tá? E qual é a senha para que essa frequência entre em você? Gratidão. Quando você estiver vibrando em gratidão silenciosa, profunda e sincera, essa frequência entra. E o Brasil, como um país, como um Holopensene, como um ser vivo que é, como uma consciência viva que é, também precisa entrar nesse processo de redenção, tá? Então, basicamente, lógico que não dá para a gente aprofundar muito. O que eu posso dizer é que essa energia, se ela entrar em você, e ela vai entrar, seja por resistência ou seja por nocaute, no meu caso eu entrei pela gratidão, mas eu também entrei por nocaute, tá? Eu resisti tanto que eu nocauteei, adoeci e cheguei num ponto que eu falei gratidão por todas essas dores e processos que eu estou passando, e aí eu me rendi, como se fosse um nocaute mesmo, um ringue, eu me rendi e fui por redenção, por desistência, né? Por saber que eu não tinha mais como controlar a minha vida. Tá? Então, essa frequência, ela requer de você, depois, responsabilidade, consciência e lucidez, porque ela acelera todo o seu processo de depuração, ela acelera todo o seu processo de regeneração e depois acelera o seu processo de renascimento. Tá? O que quer dizer isso na prática? Quando ela acessa você, se você tiver em processo de depressão, você vai rápido para baixo. É duro dizer isso, mas é assim. Porque daí ela te joga mais baixo ainda, mais em processo de adoecimento, para que você descubra o que você precisa ser curado. Ela precisa te jogar lá no calabouço para você saber o que você precisa ser curado. Isso se a pessoa escolher, é um processo de escolha. Se você escolher ir pela dor, ela vai te lançar rápido para a dor. Agora, se você escolher pelo amor e alegria, viver na prosperidade, na abundância, na atração, se tornar uma pessoa vibrante, atraente, iluminada e boa para si, para o mundo e para as pessoas, ela te joga rapidamente para cima. É tudo muito rápido daqui para frente. Já. Então, o Brasil vai ser um processo lento, porém rápido. É meio pleonasmo falar isso, mas é lento, porém rápido. E vocês também, como brasileiros, e nós, é lento, porém rápido. As mudanças são rápidas, só que a cadenciação, a transformação é um pouco lenta, só que as mudanças são rápidas. Acho que deu para entender um pouco, são assuntos um pouco abstratos, mas é isso. Para fechar esse assunto, para vocês ficarem com um pouquinho com a mente pensativa e procurarem descobrir uma charada não é o nome certo, mas o Brasil como a capital da nova era vai precisar de um rei ou uma rainha, né, como um arquétipo de comando. Né? A gente não vai poder ficar na mão de políticos peçonhentos, a gente vai precisar de pessoas de punho firme e pessoas de espírito puro que vão comandar esses países. O que eu posso dizer para vocês é uma coisa um pouco distante, mas esse vídeo vai ficar gravado, quem sabe um dia, talvez, a gente comprove isso. É uma coisa que eu já falo desde 2012 sobre isso e está indo tudo para esse caminho. Quem vai comandar o Brasil como uma mulher, a comandante? Qual é a rainha que vai comandar o Brasil e vai transformar o Brasil nessa capital da luz do mundo? É a princesa, a rainha, ou seja, a imperatriz Leopoldina, não é uma rainha, é uma imperatriz, a imperatriz Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro I, que fez a independência do Brasil, que redigiu a independência do Brasil e promulgou a independência do Brasil junto com Dom Pedro. Então ela é a promotora, ela é a que criou o Estado do Brasil, o Império Brasil, que hoje não é mais Império por causa do golpe militar de 1889, porque o Brasil, na verdade, ele é um Império, ele é aquele Estado-República, mas lá na frente, daqui uns 30 anos, 2047, por aí, Brasil se torna novamente um Império monárquico, doe, para quem doer, e essa moça, que já está viva, ela tem 9 anos, se torna a Imperatriz Leopoldina, porque ela é a Imperatriz Leopoldina. E a Imperatriz Leopoldina foi Nefertiti, numa vida muito antiga,
esposa de Akhenaton. Então, Nefertiti foi imperatriz Leopoldina, e a imperatriz Leopoldina será novamente a governante do Brasil no futuro próximo. Ela é uma menina e tem 9 anos. Procurem saber quem é. Gratidão. Adoro falar com vocês sobre esses assuntos diferentes. Próximo.